Provérbios capítulo 3, verso de número 28 hoje, dentro da nossa série, seguindo aqui, diz assim: não diga ao seu próximo, vá e volte depois. Amanhã eu tenho algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Ontem nós vimos o verso de número 27 e eu trabalhei dentro da perspectiva também, que diz respeito à ajuda e a dar, que às vezes nós temos limites, nós temos restrições, nem sempre aquilo que se pede a nós conseguimos de fato fazer e conseguimos realizar. Então a gente tem que ter aí a habilidade, ter a disponibilidade de ser instrumento para que a pessoa alcance ou a pessoa chegue ao alvo e ao objetivo do que ela de fato precisa. Também falei sobre a questão de avaliar se o que a pessoa pede é o que de fato ela precisa. Mas no texto de hoje, a gente vai ver algo bem específico e Salomão aqui deixa bem claro que agora sim, quando nós temos em nossas mãos a capacidade, a condição, né, e o recurso para ajudar alguém, nós devemos ajudar. Então ele diz assim: olha, você tem nas mãos aí, né, fazendo uma leitura inversa do texto, você tem nas suas mãos o poder de fazer e dar ajuda à pessoa agora. Então não diga a ela, vá, volte depois, volte amanhã, porque talvez amanhã, ou amanhã eu tenho para lhe dar, e você está guardando isso aí com você e deixando a pessoa ali passar necessidades. A Bíblia vai nos mostrar de que é necessário que a gente tenha esse despreendimento para ajudar, para contribuir, para colaborar e para auxiliar as pessoas, não só na perspectiva de dar em si, não é, dinheiro, essas coisas, mas de dar assistência àquela pessoa diante da sua necessidade, diante do seu momento. E a gente vai encontrar alguns textos bíblicos que nos ajudam a orientar sobre isso. Por exemplo, quando você vai lá para Levítico capítulo 19, mais lá o verso de número 13, você vai observar que diante de tantas instruções sobre a vida diária, cotidiana ali da família, do trabalho, da lida, da amizade, né, da vida social, ali você vai encontrar a orientação de que não se deve guardar o dinheiro ou o pagamento do jornaleiro para se dar o dinheiro amanhã. Porque ali a ideia é que o jornaleiro é aquele trabalhador que acorda cedo, que faz ali as suas tarefas do dia, para que no final do dia ele possa ter dinheiro. E a orientação ali é: não guarde o dinheiro dele, não guarde o pagamento dele, não deixe para pagar ele depois. Hoje a gente pode aplicar isso no sentido das pessoas que trabalham por diária, né? Seja ali na faxina doméstica, seja no serviço aqui ali de pedreiro, de pintura. A ideia bíblica ali aplicada a nós hoje é a ideia de que se você contrata alguém que é diarista, você precisa no final do dia, no final do trabalho, no final ali daquela empreita, você efetuar o pagamento. Não é? A ideia é exatamente essa. Então não é aquela coisa: eu guardei o dinheiro, mas eu não vou dar ele hoje à noite, eu vou dar ele amanhã de manhã. E ele já terminou o trabalho, ele já está ali na fase, vamos dizer assim, já está no momento de realmente receber a sua paga, e você protela isso para outro dia, você enrola isso para outro dia, mesmo diante do trabalho executado. A Bíblia está orientando isso, e Salomão está orientando isso. A gente vai encontrar também no Novo Testamento Tiago fazendo essa referência, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 15, verso 16, ele vai dizer assim: olha, se você ver o seu irmão, e aqui fala de uma convivência de fraternidade, se você ver o seu irmão ali passando necessidade de comida e de roupa, não diga a ele: vá, coma, descanse, vá, sossegue lá e deixa ele sair de mão abanando. Não faça isso. Assista a necessidade dele, supra a necessidade dele, uma vez que isso está nas suas mãos para fazê-lo. Não protele, não deixe para depois acudir à sua necessidade e assisti-lo nas suas dificuldades.
não faça isso. E aí vem exatamente a aplicação, porque a fé sem as obras ela é morta. Não é? E Tiago usa esse texto exatamente para falar de que a fé, quando ela é operosa, a fé, quando ela de fato é real e é válida, ela demonstra de que ela consegue fazer as coisas ali no momento, na circunstância e responder à necessidade do outro ali de acordo com as suas posses e dentro, não é, da urgência que a pessoa tem. Há outros textos que a gente pode trabalhar aqui para nos alimentar e nos ajudar a orientar nessa prática exposta aqui por Salomão, é o texto, por exemplo, do chamado Bom Samaritano, não é? Mais famosa assim, a parábola do Bom Samaritano, aonde mostra ali que um homem foi assaltado, foi espancado por salteadores e ali desce então pessoas vindo, passando por aquele caminho, descendo ali e somente um homem para, investe tempo, desocupa ali, né, a sua montaria, o seu lugar de montar e sair, leva aquele homem a um lugar onde ele pode ser tratado, cuida pessoalmente das suas feridas e, como não pode interromper o seu trabalho, a sua viagem, ele então orienta e diz assim: olha, continue cuidando deste homem, que quando eu voltar por aqui, quando eu voltar aqui, quando eu estiver em retorno, eu passo aqui e pago as despesas, se forem maiores do que a que eu já paguei. Então a gente encontra aquele homem atendendo a necessidade de imediato, um homem ferido, um homem machucado, um homem que estava ali à mercê, não é? E com certeza sem condições de sozinho poder retornar para sua casa naquele momento. Então o samaritano, ele toma a iniciativa e ele não diz assim: não, eu vou na minha viagem, quando eu voltar e você estiver aqui eu lhe ajudo. Não, ele faz isso de imediato. Então é importante a gente lembrar dessa orientação bíblica. Se está nas suas mãos o fazê-lo, faça agora, não adie, não deixe para depois, não protele, não deixe o outro ali abandonado. E a última, a figura que a gente encontra na Bíblia, e estão nas palavras do Senhor Jesus Cristo também, é aí no capítulo 11 de Lucas também, não é? Que logo depois da sequência de se falar sobre o samaritano, Jesus então agora falando de oração ou respondendo a uma pergunta sobre a oração, Jesus traz uma ilustração e diz assim: olha, se um amigo bate na porta do outro amigo ali na meia-noite pedindo a ele comida, porque chegou um outro amigo na sua casa e ele não tem comida, aquele amigo ele deve abrir a porta e deve ser solidário ao seu outro amigo, não é? Mas o que via de regra Jesus vai mostrar é que as pessoas se negam a isso e aí botam, não é, várias desculpas. Não, porque é meia-noite, está todo mundo aqui dormindo, eu vou acender a luz, vou acordar as pessoas, tal, e negligencia a necessidade e o pedido daquele outro. Jesus faz essa aplicação dentro do contexto da oração onde a gente pede ao Pai, Ele dá, onde a gente busca a ajuda e auxílio do Pai, a gente encontra aonde, quando a gente bate na porta, quando a gente bate ali e clama a Deus, Deus nos dá. O que Jesus está fazendo aqui, e é o que Salomão já falou ali do passado, Levítico ali, não é, que também são os escritos de Moisés, a lei está dizendo é de que a prática natural da fé e da misericórdia é atendimento àquelas pessoas e dentro do suporte. Se eu posso fazer agora, eu interrompo os meus afazeres e faço agora. E dou assistência e ajudo a pessoa agora. E não postergo isso, não jogo isso para frente, para depois, como se a todas as situações da vida ou a condição humana pudesse esperar certas coisas. Não é? E aí eu queria chamar a atenção para você, porque todos os textos que eu li, eles trazem um certo peso. Primeiro ele traz o peso, não é? No caso aqui de Salomão, falando do próximo, não é? Daquele que está perto de você, aquele que está ali e é visível a sua necessidade. O segundo texto, que é de Levítico, diz assim: é você que contratou o serviço e você é que tem a obrigação, o compromisso de pagar. O texto de Tiago diz assim: se o seu irmão ou a sua irmã, estamos falando de pessoas da fé em Cristo Jesus, se eles estão ali perto de você, são pessoas com quem você tem a ligação e vínculo espiritual, vínculo, não é, com a pessoa de Jesus Cristo.
O outro texto fala também do próximo, não é? Usa o mesmo termo do próximo. E ali Jesus vai mostrar de que, assim, quem é o próximo daquele homem necessitado? Se nós temos o próximo que precisa, o próximo do que precisa é o próximo que ajuda, não é o próximo que está perto, é o próximo que ajuda. Então nós estamos falando de se aproximar, de estar perto, de se tornar o próximo daqueles que precisam da nossa ajuda. E o último texto, Jesus está dizendo então, e a ideia de Jesus é essa: Deus está sempre próximo de você para atender às suas necessidades. Deus está sempre próximo de você para ouvir o seu clamor. Deus está sempre próximo, está sempre acordado, ou sempre está disponível a acordar, não é? E aqui é a figura humana para se falar de Deus, porque Deus não dorme, não cochila, como diz o salmista, mas Deus está sempre atento a ouvir o seu clamor e a ouvir a sua necessidade. Então, a gente vai encontrar isso na Bíblia, quando Pedro diz, por exemplo, assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes apresente a Deus as suas orações. Você vai encontrar Paulo dizendo isso também, que a gente não deve viver ansioso e preocupado, mas a gente deve pedir a Deus, que não só faz o que a gente pede, mas pode nos dar mais do que o que nós estamos pedindo. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia que todo o seu sustento vinha do próprio Deus. A gente vai encontrar o Senhor Jesus Cristo também ensinando agora nos evangelhos, e agora a gente vai lá para o capítulo de Mateus, capítulo 13, nós vamos também para o capítulo 5, Jesus ensinando de que nós não podemos ter ansiedade pela vida, pelo que comer, pelo que vestir, porque Deus também assim veste a natureza e Deus também supre as nossas necessidades. Ele nos dá aquilo que de fato nós precisamos e temos necessidade para sobreviver. A gente vai encontrar nas narrativas poéticas ou nas poesias bíblicas do Antigo Testamento, né? A gente vai encontrar o salmista dizendo, como no Salmo 104, por exemplo, que é Deus quem veste a natureza, é Deus quem dá comida, é Deus quem é o provedor dos filhotes da onça, dos filhotes da raposa. A gente vai encontrar Deus dizendo isso a Jó, a gente já citou os textos assim. Então, o que Jesus vai mostrar é de que diante das nossas necessidades, e elas são cotidianas e permanentes, Deus está sempre pronto para atender as nossas necessidades. Mas aí eu quero ponderar, e o ponto da nossa lição principal é: você também precisa fazer a mesma coisa, você também dentro daquilo que está nas suas mãos e do agora, não é? É assim que Salomão diz, que está nas suas mãos agora, e isso precisa estar disponível para ajudar alguém que bate na sua porta e que precisa de você, e isso pode ser em muitas outras circunstâncias. Então é importante a gente pensar nisso, de que assim como Deus está disponível e em Jesus abre, né, e nos dá o livre acesso para, seja qual for a hora do dia, qual for o momento do dia, qual for a situação, pedir e encontrar socorro nele nos dias das angústias, nós também precisamos estar prontos e preparados para que, com as nossas mãos arrumadas e prontas e preparadas, também estender e acudir o outro na hora da sua necessidade e naquilo que está disponível a nós fazê-lo. Então fica aqui essa mensagem de hoje, e nós precisamos orar e pedir a Deus, e vamos fazer isso agora, para que Ele nos ajude a levar isso a sério. Pai bondoso, Deus celestial, eu te louvo porque a tua palavra nos mostra de que o Senhor não está dormindo nem cochilando e nem está surdo para ouvir o nosso clamor, mas o Senhor é todo-poderoso para abrir quando nós batemos, para ouvir quando nós falamos, para poder nos ver nas nossas necessidades, nas nossas angústias. E o Senhor não tem uma hora marcada, o Senhor não se recusa a nos ouvir nos momentos difíceis da vida, ainda que seja um momento de repouso ou de descanso. Por isso eu quero pedir ao Senhor que inspire o nosso coração, que motive o nosso coração a seguir o mesmo modelo, o mesmo exemplo que o teu Filho Jesus Cristo nos ensina nos textos bíblicos, de poder ouvir um homem gritar: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele voltar do meio de uma multidão e ele retornar o seu caminho para ouvir o que esse homem quer e perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Nos ajude, Deus, a ter um coração misericordioso como o do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, a copiar e a colocar em nosso coração
esse mesmo ato de misericórdia que houve em Jesus Cristo, não só por outros, como conta a história na sua época, mas também hoje, na eternidade, junto contigo, de nos socorrer, de ser a ponte e a ligação entre nós e o Senhor. Nos ajude, Deus, a não dizer ao nosso próximo, vá, volte depois. Amanhã eu tenho algo para lhe dar, se a gente tem algo para fazer e ajudá-lo nesse momento, nesse instante. Nos ajude, Deus, a ser compassivos e misericordiosos. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nosso exemplo de graça e misericórdia dada pelo Senhor por nós. Em nome dele é a minha oração. Amém. Bom que você está comigo hoje também. Vamos seguir aqui aprendendo, você me seguindo e eu pelo caminho aqui te ensinando. E querendo Deus, estaremos no nosso próximo vídeo. Então, tchau e até mais.